Antes de existirem nações, fronteiras, impérios ou sistemas políticos, já havia um governo. Antes que qualquer homem fosse coroado rei, Deus já reinava. A história não começa com a tentativa humana de organizar o mundo, mas com a autoridade divina estabelecida sobre a criação. Desde o princípio, tudo o que existe foi criado sob governo, propósito e ordem. O céu não é um espaço simbólico, é o centro do poder. A terra não surgiu sem direção. Ela foi confiada ao homem como uma responsabilidade delegada por um rei soberano. No entanto, o maior conflito da humanidade nunca foi a escassez de recursos, nem a ignorância intelectual. O conflito central sempre foi a autoridade. Quem governa, quem define o bem e o mal, quem determina o rumo da história. A Bíblia revela que desde o Éden, o homem tenta viver como se fosse autônomo, enquanto Deus continua reinando, mesmo sendo rejeitado. E essa ruptura não gerou apenas pecado, ela gerou desordem, tanto espiritual quanto histórica. Por isso, a história humana não pode ser compreendida apenas como uma sucessão de eventos. Ela é o registro visível de um conflito invisível entre o governo de Deus e as tentativas humanas de substituí-lo. Reinos se levantam, reinos caem. Ideologias surgem, ideologias desaparecem, mas o reino do Senhor permanece inabalável. É aqui que muitos se confundem sobre Jesus. Cristo não entra na história como uma resposta tardia ao fracasso humano. Ele não surge apenas em Belém. Ele não começa nos evangelhos. A Escritura declara que ele é o Verbo eterno, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o Alfa e o Ômega, aquele que já existia antes de Abraão, antes de Moisés, antes do próprio tempo. Toda a cronologia bíblica aponta para ele. Toda a história da igreja testemunha sobre ele, e até mesmo a história secular e os movimentos geopolíticos dos nossos dias revelam, consciente ou inconscientemente, a tensão entre o governo humano e o governo divino. Este projeto é uma jornada pela história desde o princípio até os dias atuais. Não para exaltar homens, não para criar teorias, nem para gerar medo, mas para revelar como o reino de Deus atravessa o tempo, como a autoridade divina foi estabelecida, desafiada e em Cristo plenamente revelada. Porque compreender o presente exige voltar ao início, e entender o futuro exige reconhecer quem sempre esteve no controle. Tudo começa no princípio, quando Deus governava diretamente, quando a autoridade era clara, quando o propósito ainda não havia sido corrompido. E é exatamente para lá que nós vamos agora. Eu te aguardo no episódio 1, onde caminharemos juntos desde o início da criação para compreender como o governo de Deus foi estabelecido, como foi desafiado e por que, desde o princípio, tudo aponta para Cristo, o Rei da história.